Ora, bom dia! Vamos dizer que ainda é bom dia, é meio-dia, vamos dizer. Hoje é o dia 9 de 4 de 2021. São 12 horas e hoje é sexta-feira. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos gravar um hino. Sejam bem-vindos todos os amigos, irmãos, e que ponham lá, carreguem lá na mãozinha para dizer que gostam, e inscrevam-se e cliquem lá no sininho para receberem sempre as mensagens. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom. E hoje vamos gravar uma mensagem sobre o seguinte título: é necessário que recebais o Senhor Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, e também o dom do Senhor Espírito Santo, para serem mais que vencedores e para eu ser mais que vencedor. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler aqui a palavra de Deus em Atos 2:16 até ao 21. Glória ao Senhor. E diz o seguinte: mas isto é o que foi, dizia o São Pedro, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, todos aqueles que receberem Jesus como Salvador, né? E os vossos filhos e as vossas filhas dos crentes, né? E que forem também crentes que receberem Jesus como Salvador. Vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Sonhos, claro. Então, isto é o que o Espírito Santo fará, mas primeiro o Espírito Santo tem que convencer a pessoa. Primeiro tem que ser pregada a palavra de Deus. Pela palavra de Deus vem a fé e o Espírito Santo convencerá a receber Jesus como Salvador. Amém. O outro versículo: também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Ou seja, devemos servir a Deus, receber o Senhor Jesus como Salvador, então receberemos o Espírito Santo e depois o Espírito Santo nos dará dons, né? Profetizarão ou terão outros dons. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. Glória ao Senhor. Portanto, estava a ler este versículo, vou repetir. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. A intenção do Senhor Espírito Santo é dizer que aconteceriam coisas extraordinárias, né? E nós temos visto muita coisa extraordinária. E depois diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isto já aconteceu, não é? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
Então o Senhor vai arrebatar a sua igreja e antes disso vão acontecer muitas coisas extraordinárias. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Disser: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, ainda não sou perfeito. Então acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, o Senhor Jesus Cristo mandou no dia de Pentecostes o seu Espírito, como o Pai lhe tinha prometido a ele e como ele mandou no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo manifestou-se como um vento veemente e impetuoso, que é o mesmo sentido. E eles viram como que línguas de fogo que pousaram sobre todos eles. Eles já tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio sobre para os abençoar mais ainda. Atos 2:38-47. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tinha dito: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, estamos a falar no batismo. E aqui em São Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Glória ao Senhor. Também em São Marcos diz, Marcos 16:15-16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus mandou. O batismo é uma identificação com Cristo. É ficarmos no grupo de Cristo, como no tempo de Moisés foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Portanto, isso é necessário como confirmação da fé. Estávamos a ler aqui em Actos, de sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. Primeiro tem que receber a palavra, como eu disse há bocadinho. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas no tempo de São Pedro e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja deve reunir-se e deve perseverar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, que é de acordo com Cristo,
e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, Jesus disse que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho o seu sangue. E é isso que na igreja se tem feito. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O amor é isso, é dar o que o outro tem necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, unânimes quer dizer com ordem, né? Tinha que haver uma pessoa a dirigir e haver unanimidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. É claro que a pessoa também tem a casa e pode partir o pão em casa e fazer isso em casa. Sabendo que o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, e com alegria e singeleza de coração, não é? Com tristeza, devemos perdoar uns aos outros. Isso. E então, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a igreja, né? E cada pessoa em particular. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória ao Senhor. Agora em Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Amém. Também posso dizer, Pai, concede-me que eu falo com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar. Quando nós estendemos a mão, estamos cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo está sobre nós, com a sua virtude, com o seu poder, com a sua sabedoria. Então, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. No princípio da igreja havia perseguição, né? As autoridades apoiavam o César e aqueles imperadores romanos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando Paulo e Silas foram presos, também o Senhor abriu as prisões e o carcereiro e a família dele converteram-se. O Senhor faz coisas fantásticas. A Ele nada é impossível. Ele disse haja luz e houve luz, né? É o mesmo. O Senhor diz uma só palavra e tudo acontece de acordo com a sua vontade. Atos 5, 30 a 32. O Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Perdão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O que é obedecer a Jesus? É, como já dissemos, recebê-lo como Salvador. Atos
Atos 7:51. Homens de dura cerviz, dizia o Estevão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Não devemos resistir ao Espírito Santo, nem entristecê-lo, né? Temos é que ouvir a sua palavra para sermos abençoados. Atos 7:55. Mas ele, o Estevão, foi o primeiro mártir da história da igreja, mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória ao Senhor. Atos 7:60. O Estevão, aliás, o Paulo também foi apedrejado, né? O Estevão foi apedrejado e viu que estava a morrer, posto de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, não tenhas em conta este pecado. Perdão. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Então, o Filipe tinha o dom de evangelista. Em Atos 8, 6-8, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos 8, 14-17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, 36-40. E indo eles caminhando, aliás, chegaram ao pé de alguma água, este era o Filipe e o eunuco, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho eterno de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Portanto, havia ali muita água para eles descerem, terem água, porque o batismo simboliza que a pessoa morreu e ressuscitou. Quando é mergulhada na água, simboliza que ele morreu e foi sepultado. Quando sai da água, simboliza que ele ressuscitou com Cristo. Aleluia! E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Aleluia! O Espírito Santo é maravilhoso. Arrebatou o Filipe e o eunuco não o viu mais.
E o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho, tinha recebido Jesus, tinha sido abençoado. E agora precisava de ser discípulo também, aprendendo a palavra, etc., reunindo-se com os irmãos. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos 9, 17 a 20. E Ananias era a pessoa que foi lá ter com o Paulo. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, naquela altura ainda era Saulo, o Senhor Jesus, que até apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também veio sobre Paulo. Ele era usado pelo Senhor Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, os olhos de Paulo. E recuperou a vista, teve 3 dias sem ver, né? Ali a caminho de Damasco, e ele viu uma grande luz do céu e o Senhor Jesus falou-lhe. Ficou cego durante 3 dias. E depois o Senhor mandou o Ananias para o recuperar. Então Paulo, tendo comido, ficou confortado e esteve, Paulo naquele tempo ainda era Saulo, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, capital da Síria, que ainda é. E logo nas sinagogas pregava a Cristo e dizia: Este é o Filho de Deus, ele ressuscitou, recebam Jesus como Salvador, mais ou menos isso. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Porquê? Porque ele perseguiu a igreja e guardava as roupas daqueles que perseguiam a igreja, fez muito mal à igreja, mas o Senhor fez que ele se convertesse. Aleluia! A Deus nada é impossível. Atos 9, 29 a 31. E o Paulo falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 10:1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. E era um homem piedoso, um homem que fazia bem ao povo, um homem que era uma pessoa como devia ser, não é? Então, vamos ler mais um versículo, ou 10. E agora é Atos 10:19. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. A visão era uma coisa parecida com um lençol, com animais grandes e pequenos, e eu ouvi uma voz que disse: Pedro, mata e come. Isto simbolizava os gentios. Ele disse: de maneira nenhuma, Senhor. Ele julgou que aquilo era o diabo a dizer-lhe isso, né? Mas tudo se enquadrou e o Pedro compreendeu que a história do centurião era mesmo uma história a sério, verdadeira.
E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Atos 10, 38. Depois o Pedro, depois de tudo se enquadrar, pela graça de Deus, Pedro ungiu, não, falava, e estava a explicar como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Ou seja, era por fora, ungir. O Espírito Santo pode estar só dentro, mas pode também e deve estar por fora, dirigindo a pessoa, guiando, dando energia, poder, amém? Aleluia. E aqui em Atos 10, 42, 48, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o juiz, também é o nosso intercessor. A este dão testemunho todos os profetas, são mais de 300 profecias acerca do Senhor Jesus. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, em Jesus, creem que ele é o Messias, o Salvador, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ao seu nome se dobra todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isto era o Pedro a falar. E dizendo Pedro, em destas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A palavra cair mostra a velocidade, o impacto do Espírito Santo. É como se fosse uma pedra a cair. Vou repetir. Dizendo Pedro, em destas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Está quando nós lemos a palavra, vem mais fé e vem o Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se, admiravam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Era o que tinha acontecido com aquela visão, o Senhor estava a lhe mostrar isso. Porque eles ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Portanto, não havia outra maneira de saber que eles, depois, mais tarde, teriam que ter o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, começaram a falar línguas porque era uma maneira do Espírito Santo mostrar que eles tinham sido mesmo batizados no Espírito Santo. Maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Portanto, o batismo é o Espírito Santo vem sobre. Ele até já pode estar dentro da pessoa, mas vem sobre para usar, para servir a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogar-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 13, 9. Davia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Isto foi um problema em que a pessoa que estava a falar com Paulo ficou cega porque estava a opor-se à pregação do Evangelho. Portanto, aqueles que querem opor-se, tenham cuidado, não é? Atos 13, 48 a 52. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O Senhor escolheu já as pessoas, sabe quem é que vai receber. E os discípulos estavam cheios do Espírito, da alegria do Espírito Santo. Atos 15, 28. Não vamos ler. Atos 16, 4 a 8. E quando iam passando pelas cidades, entregavam os documentos, etc. Isto também não vamos ler. Atos 19, 1 a 3.
Estava em Corinto, perguntou-lhes então é que se os batizados, quer dizer, os apóstolos oravam pelas pessoas para que recebessem o Espírito Santo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam línguas e profetizavam. Actos 20, 28, 30. Olhai, pois, por vós, é uma ordem para os pastores, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo os constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, ou seja, pessoas que querem muita gente na igreja. Então, tchau amigos e irmãos, até outro dia, que Deus abençoe. Amém. Aleluia.